Kátia esqueceu, ela que fala. A Lourdes, a Kátia, o A André Lúcia de vez em mesmo. quando Esqueci, não, eu fala. só estava esperando aqui. Ah, Se ela ia esquecer. vamos lá, queridos. Ó, semana passada, né, nós retornamos ao nosso estudo maravilhoso e nós vimos, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ahn, peraí, tô voltando para frente, tô indo para frente. Ah, tá. Nesse momento, né, nós vimos que Gamaliel terminou de colocar ali no coração de Saulo, de despertar o coração de Saulo para a necessidade dele se retirar, dele ir para um local onde ele pudesse meditar em tudo que aconteceu na vida dele, né? Nessa semente que Jesus plantou no seu coração, para que ele pudesse se preparar para a grande missão que viria à frente. Então, sugeriu a ele que ele se retirasse. E Saulo, acolhendo as instruções, as orientações, né, o conselho de Gamaliel, aceitou então seguir nesse período que ele não sabia ainda qual seria, mas seguir ali no momento de reclusão. Quando eu estava lendo esse trechinho, me veio ao pensamento, e aí eu não comentei semana passada, mas eu vou comentar agora, que a gente, é uma reflexão, né? É, nós temos uma caminhada, né? Como espírito, eu estou falando. Nós temos uma caminhada como espírito imortal, e essa caminhada tem um percurso que eu diria que é uma linha reta, ou deveria ser uma linha reta, né? Aonde lá na frente, quando a gente está nessa linha reta, lá na frente a gente vê uma luz. Parafraseando a música, né? Essa luz é Jesus. Então, lá na frente dessa estrada reta, nós temos uma grande luz que nos chama, é, que é reflexo de uma outra maior, né? Mas que também nos puxa praticamente, né? Que nos chama para essa caminhada nessa linha reta. Porém, persistente no erro que ainda somos, né? Deixando os nossos instintos tomarem conta, a gente sai dessa linha reta, a gente sai desse caminho. Então a gente se desvia, né, do nosso ponto central. E aí, a gente até já comentou aqui sobre isso, né? Que isso seria um sentido da palavra pecar, né? Que é você errar o alvo, você desviar do caminho, né? Sendo o alvo Jesus, você desvia do caminho e aí você peca. Porém, quando eu li aqui, quando eu estava relendo esse trecho para o nosso estudo e relembrando de algumas coisas na minha própria vida e na vida de algumas pessoas que eu acompanhei de perto, eu pensei assim, nossa, toda vez que a gente desvia desse caminho, nós somos, em algum momento, compelidos a voltar para o caminho. E a gente volta exatamente no ponto que a gente desviou. Exatamente nesse ponto. Porque a gente precisa ter esse percurso por completo. Então, se você desvia do caminho, você não vai voltar lá na frente. Mas você também não vai voltar atrás, porque assim seria injusto você ter que percorrer um caminho que você já percorreu. Então você volta para o seu caminho exatamente do ponto que você parou, né? Então, por que que eu lembrei, né? Por que que eu refleti sobre coisas na minha vida, sobre coisas na vida de pessoas que eu acompanho ou acompanhei? E o que esse trecho do livro me fez pensar nisso? Que Estevão, retornando agora para o início da sua caminhada nessa encarnação aqui, ele percorreu, né? Ele se desviou desse grande caminho, buscando alçar, né? Buscando alçar uma posição na sociedade,
de importância, né? Usufruindo ali, a gente não pode dizer que ele buscou o dinheiro, mas não pode dizer também que os recursos financeiros que ele tinha, né? Porque o pai já era bem vivido, foram utilizados da melhor forma. Então, ele se desviou em determinado momento desse caminho. E agora ele está precisando voltar do ponto que ele desviou. Está retornando às suas origens, né? Vai voltar a ser tecelão, vai voltar a ter que ganhar a vida com o suor unicamente, né, do seu próprio trabalho, né? E assim acontece com todos os espíritos. Se a gente pensar naqueles que se desviaram do caminho, furtando, né, ou roubando mesmo, seja da forma que for, né, mas subtraindo para si recursos que não eram seus. A gente pode pensar na administração pública, por exemplo, né, os políticos que desviam verbas, que aceitam propina. No momento da vida deles, né, como espírito, eles vão precisar retornar do ponto que eles partiram nessa ganância. Eles vão perder, né, todos esses recursos que eles angariaram da forma errada e eles vão retornar do ponto que eles iniciaram a errar, que eles começaram a errar, né? Aqueles que constituem uma vida de poder, né, sobre o massacre, vão perder o poder, vão ter que retornar humildemente a caminhada do ponto em que eles iniciaram a trajetória errada. Então, assim é a nossa trajetória como espírito imortal. Quando a gente desvia da nossa rota, da principal rota, a gente vai precisar voltar para ela. E aí a gente vai deixar tudo de contrário aos ensinamentos do Cristo, contrário às leis naturais de Deus, que a gente angariou nessa rota errada, a gente vai ter que largar tudo para trás, aprender a se desfazer disso tudo, largar tudo no caminho para poder pegar de novo a rota correta que a gente estava. E aí eu pensei sobre isso, né? Não vou trazer o meu relato aqui para não aumentar muito, mas qualquer dia eu conto sobre os meus. Eu dou meu testemunho sobre o que me fez pensar sobre isso. Mas vamos prosseguir. Alguém quer comentar alguma coisa e a gente segue adiante? André quer falar? Eu só queria acrescentar que, com as tuas palavras aí, eu entendi que eu preciso orar muito mais para alguns presidentes, né, do nosso planeta, inclusive para o meu aqui, o Mister Trump. Precisamos orar muito para esses homens de poder. É isso. Precisamos sim. No final do nosso estudo de hoje, eu vou falar uma coisa que tem a ver um pouco com isso, Ana, que você falou, e com o sentimento que isso está construindo no coração das pessoas já de um tempo para cá. Vou falar sobre isso, tá? Mas no final. André, quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Bom, e aí nós vimos então, nesse momento, é, que Gamaliel ofereceu a Saulo as anotações do evangelho que ele tinha. Ele disse que tinha o evangelho completo que Pedro tinha dado a ele, e ele ofertou a Saulo essas anotações. Então a gente parou aqui, né? Hoje nós vamos começar aqui. Bom, o ex-rabino escutava-lhe as declarações afetuosas, tomado de profunda emoção. Mas por que desfazer-vos de uma lembrança carinhosa por minha causa? Perguntou ele sensibilizado. Ficaria muito contente com uma das cópias feitas por vossas mãos. Gamaliel tinha ali cópias que ele tinha feito dessas anotações que ele chamou de completas, né? Ele tinha feito cópias, só que ele quis entregar para Saulo aquelas anotações que ele recebeu das mãos de Pedro, né? Porque aquele ali tinha um valor sentimental para ele. Então ele queria entregar para Saulo, e foi a que ele entregou. E aí Saulo está falando aqui para ele, mas por que você vai me entregar essas? Me dá uma das cópias que você mesmo fez. E aí Gamaliel fala assim, ó, cheguei ao fim da carreira, devo esperar a morte do corpo.
Se hei de abandonar a dádiva de Pedro, a pessoa que lhe não pode reconhecer o valor que lhe atribuímos, é justo entregá-la a um amigo fiel, que pode ajuizar do seu caráter sagrado. E além disso, tenho convicção de que não mais poderei voltar a Jerusalém. Neste mundo não me será possível qualquer entendimento direto com os apóstolos galileus a respeito das luzes que o Salvador derramou em meu espírito. E temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto quando regressares à Cidade Santa. Terás então esta lembrança para te apresentares a Pedro em meu nome. O que ele está falando aqui, né? Além de eu ter medo de que com a minha morte isso vá parar em mãos de pessoas que não vão dar o verdadeiro valor a esse documento que eu tenho aqui agora, eu tenho receio de que quando você retornar a Jerusalém e for encontrar Pedro e os demais discípulos que com ele lá estão, que você não seja bem recebido. Mas se você apresentar essas cópias que o próprio Pedro me deu, ele vai saber que elas vieram das minhas mãos para você. E talvez isso seja uma carta, né, de recomendação minha, que você terá em suas mãos. Então, assim, esse foi ali o sentimento e o pensamento de Gamaliel nesse momento. Muito, muito, muito querido, né? O sentimento dele. Aquele tom profético impressionava o moço tarcense, que baixou a cabeça de olhos úmidos. Depois de longo intervalo, como que procurando recompor as ideias com perfeita sabedoria, Gamaliel continuava solícito. Vejo-te no futuro dedicado a Jesus com o mesmo zelo ardente com que te conheci e consagrado a Moisés. Se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Quando o esforço das mãos te haja granjeado a liberdade para escolheres o novo caminho a seguir, Deus há de abençoar-te o coração para difundires a luz do Evangelho entre os homens até o último dia de vida aqui na Terra, sem tirar, é, sem tirar a capacidade, né, de Gamaliel, de ele, por ele próprio, falar essas palavras. Vocês têm dúvida que ele está sendo um pouquinho intuído aqui para tocar o coração de Saulo, né? Com esse ânimo, com esse bom ânimo por tudo que ele vai enfrentar ali, né? Sem tirar o mérito, né, de Gamaliel, porque ele tem toda a capacidade de falar tudo isso que ele está falando, né? Nesse labor, meu filho, se topares incompreensões e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreça, não desesperes nem fraqueje. Semeaste por lá certa confusão nos espíritos. É justo que recolhas os resultados. Esse é o sentido da colocação, quando fala assim, que quando a gente erra, né, quando a gente pratica um mal, a gente precisa reparar e expiar. O reparar é nesse sentido aqui que Gamaliel está falando para Saulo. A gente vai ter que reparar todo o mal que a gente plantou no nosso caminho. Então, essa trajetóriazinha que eu falei, que é o desviar do caminho reto, esse caminhozinho que a gente desviou, todo o mal que a gente plantou ali, a gente vai ter que reparar. E o que que Gamaliel está falando? Olha, você agora recebeu Jesus como Messias, né? Como grande Cristo. Porém, você lá em Jerusalém, você iniciou uma grande confusão e uma grande perseguição a todos aqueles que professavam esse pensamento que agora você professa. Pois agora você vai retornar para lá e agora você vai sofrer as consequências desse mal que você próprio plantou. E você também vai ter que fazer de tudo para desfazer esse mal. Esse é o Elane, sentido de reparar.
Quem está falando? Elaine, eu só estou vendo você, porque eu estou no tablet, mas olha Ah, só, fala, meu amor. Fala. só por esse último parágrafo que você leu, isso justamente pela a moral, né, do Gamaliel, eu não tenho dúvida nenhuma que ele está sendo intuído por um grande mentor a acalmar, a tranquilizar, a dar forças ao Saulo. Essas palavras não veio, essas palavras veio pela a afinidade que os dois têm. Então, pela afinidade que os dois têm e pela moral do Gamaliel, ele foi usado para dar essas palavras, para confortar e para o Saulo ter a certeza que sim, ele pode e que ele vai fazer sim. Verdade. Concordo, Ana. Muito bem colocado. Em colocando ali no coração de Saulo, né? Como você bem falou, É, essa autoridade moral que Gamaliel já tem, né? Já é possuidor, e o já tinha e Gamaliel tem mais ainda. E o Gamaliel, nesse momento, é a única pessoa que ele confia e que sabe que quer o bem dele tanto quanto o pai, o Gamaliel. Então, ele escuta cada palavra que vem da boca do Gamaliel, porque ele sabe que o Gamaliel jamais, jamais ia falar algo que não tivesse certeza do que estaria falando. Foi praticamente criado por ele, recebeu amor, carinho, né? Recebeu esclarecimento. Muito Por que não? orientado, né, por ele. Foi ele que Sim, formou a condução de Saulo, né, no aprendizado. sim. Muito importante. E esse trechinho do semear por lá confusão nos espíritos, é justo que recolha os resultados, a gente também tem que trazer para a nossa reflexão, porque Saulo está podendo compreender, né, nesse momento da trajetória dessa reencarnação dele, claramente que o que ele vai passar lá, boa parte, né, de tudo isso, foi plantado por ele próprio, que então agora ele precisa reparar. Porém, às vezes a gente se vê em situações em nossas vidas que a gente não consegue compreender do porquê a gente está plantado no meio de uma situação onde a gente acha que a gente não tem nada a ver com aquilo, né? Seja na família, né? Com um companheiro ou companheira de caminhada, aí eu coloco todo mundo, tá? Filho, irmão, mãe, pai, marido, todo mundo. Certeza. Tormentoso, difícil, né? Mas certamente nós temos alguma vinculação com Só esse nós. tormento, né? Com essa dificuldade desse irmãozinho que hoje ele se apresenta, né? E nós Seja no somos tão. trabalho, seja na sociedade. Então, sendo, né, a gente reconhecendo Deus como justo, e bom, ele não ia colocar ao nosso lado, pessoas difíceis, se a gente não tivesse alguma coisa para aprender, resgatar, reparar em relação a essas pessoas difíceis ou às situações também da nossa vida, né? Fala, fala, Ana, querida. Então, é por essa razão, né, que eu estou falando que só o Gamaliel poderia falar isso e ele aceitar e entender e tentar fazer o melhor possível dessas informações que ele está recebendo. Porque hoje, nós que estamos aqui na doutrina espírita, agora já temos a compreensão disso. Mas quantos milhões de irmãos nossos não tá na doutrina e não tem essa compreensão? Nós mesmos antes. Você falando aí, eu fui uma pessoa que me perguntava a vida inteira por que eu? Por que que você faz isso comigo, Deus? Eu não sou sua filha, você não me ama, por que euzinha? E foi preciso eu cair aqui na doutrina para me perdoar, para entender e parar de ser a santa, ponta dedo, que era culpado. Eu achava todos os culpados, o primeiro, o segundo, você foi a pivô. Era assim, ó, o dedinho. Eu não via esse dedo aqui, não, porque eu não entendia, entendeu? E hoje eu dou tão graças a Deus
ainda que nessa encarnação eu ter caído aqui e poder compreender, porque eu iria voltar se eu não fosse a vontade de Deus, se não tivesse predestinado no meu destino, se eu não tivesse aproveitado a oportunidade, eu iria voltar com todos esses sentimentos, entende? Então, eu ia ter que viver tudo de novo. Hoje eu me perdoei, hoje eu entendo, hoje eu sei que nenhuma daquelas pessoas que por anos, por 50 anos eu os culpei, por 50 anos. Você não sabe o que é você tirar uma tonelada de pedra das suas costas. Eu acho que só quem viveu isso, porque hoje eu me sinto leve como uma pena, mas era um peso, era uma coisa que eu só entendi quando eu caí aqui, entendeu? Isso é maravilhoso, né, Ana? Muito. Vocês sabem, né, que vocês me acompanham já, que eu defendo e entendo que todas as religiões do nosso planeta, que são, né, que levam ao bom caminho, são necessárias. Mas nenhuma explica isso, né, exatamente isso que você está falando, sem a reencarnação. A reencarnação explica muita coisa, né? E uma delas é isso. A gente fica nessa. Quem não tem a doutrina da reencarnação como verdadeira, vou chamar de doutrina, né? Quem não tem a verdade da reencarnação, né, no seu coração, não vai entender nunca, né? A razão da dor, a razão de você conviver com pessoas difíceis, não vai nunca conseguir ter esse olhar para si próprio, né? Para a necessidade de olhar o que eu tenho que transformar em mim. Então, sim, Ana, a doutrina espírita ela é maravilhosa nesse aspecto, né? É, e só ela, né, consegue hoje. Esse entendimento vai ser o entendimento geral, né? Vai ser quando a gente conseguir se desfazer das religiões, porque na verdade isso é um conhecimento da lei natural de Deus, né? Quando a gente no nosso planeta não existir mais religião, no aspecto que a gente compreende religião, e isso vai acontecer, isso vai ser um entendimento geral, porque é uma lei natural de Deus, né? Mas nós que já conseguimos despertar para a necessidade de entender esse porquê, temos a doutrina espírita como essa grande chave de revelação, né? Graças a Deus, é. Graças a Mas essas Deus. pessoas que ainda estão, né, em outras religiões, é porque eles ainda não têm ainda a capacidade desse entendimento. Por que que eu tive que esperar 55 anos? Eu poderia ter ido antes, bem antes, mas eu não conseguia. Talvez se eu tivesse encontrado, eu teria chutado como todas as outras. Então, eu acho que depende muito do espírito. Se hoje o espírito está no evangelho, no evangelismo, se está lá na Umbanda, se está no catolicismo, vamos respeitar, vamos ter muito amor por eles, porque eles estão lá e se preenchem, porque Deus, Jesus, não criou religião. Deus, a religião de Deus é amor. E Jesus é de como a gente, né, proceder nesse amor. Mas o espírito tem que estar pronto para isso. Se o espírito não estiver preparado, se o espírito for ainda muito infantil, a gente não pode forçar. Então, a gente tem que ter Justamente. muito respeito. Eu tenho Cada, muito respeito por todas ca- as religiões. cada um tem o seu momento de despertar, né? Assim como Sim, nós tivemos o nosso. sim. Quer falar, André? Tô sentindo que você quer falar. Não quer falar? Por enquanto, não, obrigado. Tá bom, então vamos lá. Bom, e a gravura, gostou? Inteligência artificial. Você não viu o que, que ele falou ali lá atrás? Não, eu vi aqui até com o microfone aberto. Você mostrando ali, ele foi lá e colocou. Vê lá o que, que ele colocou lá, gente. Você Ah, falando essa lá, foto do Brito ficou muito. o André mesmo. Saudade do Brito, viu? Fala para Pois ele. é. Vamos lá. Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passa adiante com o teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Uma frase, um parágrafozinho que a gente tem que escrever e botar na nossa geladeira, né? Porque serve para a gente também, né? Em toda tarefa, todos nós temos tarefa, né?
E tarefas difíceis às vezes, né? Tarefa aqui não é só trabalho, não. Trabalho ganha pão, não. É tarefa da vida mesmo, né? Lembra-te do Cristo e passa adiante com teu esforço sincero. Saulo sentia profundo descanso naquela exortação amorosa, terna e leal. Ouvindo-a, deixou-se ficar longo tempo entre lágrimas ardentes e testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro. Esperança é a nossa palavra, como é que eu vou dizer? Da nossa era. Esperança é a palavra do que, Da Ana, que você nossa falou? era. Da nossa Da era. nossa Isso, era. gostei. Da nossa era. Isso tem a ver com o que eu vou falar no final, tá? Mas esperança é a palavra que a gente precisa estudar, compreender, impregnar no nosso espírito daqui para frente nessa nossa caminhada terrena. Vamos lá. É... hã? Naquela tarde. Testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro. Naquela tarde, Gamaliel deixou a rústica choupana, dirigindo-se com o ex-discípulo à casa do irmão, que acolheu desde então o jovem tarcense sobre o seu teto com um indisfarçável contentamento. A inteligência fulgurante e a juventude comunicativa do ex-doutor da lei conquistaram Ezequias, que é o irmão de Gamaliel, né? E os seus, numa bela expressão de amizade espontânea. Peraí que não tá passando aqui. Ele não tá passando. Passou. Passou, né? Nessa mesma noite, concluídas as cerimônias domésticas da última colação habitual, da última refeição, né? Colação é refeição. O velho rabino de Jerusalém expôs ao negociante a situação do seu protegido. Ou seja, quando eles terminaram ali de fazer a última refeição do dia, Gamaliel começou a conversar com seu irmão, expondo a ele a situação de Saulo, e pedindo que o irmão auxiliasse a ele, né? Em que sentido? Vamos ver. O velho rabino de Jerusalém explicou-lhe que Saulo fora seu discípulo desde menino, exaltando-lhe o valor pessoal e concluindo com a exposição de suas necessidades econômicas verdadeiramente críticas. E diante do próprio interessado, que acentuava sua admiração por aquele velhinho sábio e generoso, esclareceu que ele tencionava trabalhar como tecelão nas tendas do deserto, rogando a Ezequias auxiliasse sua bondade, tão nobres aspirações, auxiliasse com sua bondade, tão nobres aspirações de trabalho e esforço próprio. Gamaliel estava pedindo a Ezequias que facilitasse para Saulo que ele fosse trabalhar nas tendas do deserto, que eram de propriedade de Ezequias, como tecelão. O comerciante de Palmira admirou-se, né? Mas o rapaz, de modo algum, advertiu atencioso, necessitará isolar-se para ganhar a vida. Tenho meios de localizá-lo aqui mesmo, na cidade, onde ficará em contato permanente conosco. E aí Saulo falou, né? Entretanto, preferiria vosso amparo generoso lá no deserto, acentuou Saulo em tom significativo. Por quê? Indagou Ezequias interessado. Esse porquê me lembra meu neto, porque meu neto agora tá assim, né? Com 3 anos. Tá, mas por quê? Por quê, vovó? É a fase do porquê. Tá começando. E é engraçado que quando a gente pergunta as coisas para ele agora, ele fala que acho que não. Ontem eu falei assim, neném, não sei o que foi que eu perguntei. Aí ele falou assim, acho que não. Era Gente, alguma essa coisa fase do dele. porquê vai longe, Acho vai que até não. às vezes os 5 anos. Ai, meu Deus, tem hora que você fala por quê e fala, mas por quê? Mas você fala, mas por quê? É, É porque eu já falei, mas por que você. é. Oh, meu Deus do Mas por céu. quê? Mas por quê? Ana, eu tô nessa fase até hoje. Meu Deus, coitada da sua Por isso que, mãe.
Por isso que eu tô no espiritismo, porque tem os porquês. A da sua mãe, tanto É, responder nós por quê, somos por cheios de quê. porquês, né? Vamos lá. Verdade, é. Não compreendo mocidade como a tua, exilada nos estendais de areia intermináveis. Os imigrantes do êxodo de Jerusalém, na condição de solteiros, não toleraram os elementos que lhes ofereci nos oásis distantes, ou seja, homens solteiros que foram para lá não suportaram, não. Apenas alguns casais aceitaram as propostas e partiram. Quanto a ti, com os teus dotes intelectuais, não compreendo como prefere ser tecelão humilde, segregado de todos. Estava ali inconformado, né, de mandar um rapaz tão inteligente, tão vigoroso, né, no auge da sua juventude, Juventude. para o deserto. Bom, Gamaliel percebeu ali a situação, né? A estranheza do irmão, que era pertinente a qualquer um, teria essa estranheza, né? E antes que ele tirasse conclusões erradas acerca do jovem, antes que ele tivesse alguma suspeita injusta, tipo assim, tá querendo se esconder por quê, né? Tá querendo fugir de quê? Vou abrigar um fugitivo nas minhas tendas, né? Vou pegar problema para mim. Então, antes de que isso se instalasse ali na mente de Ezequiel, que não era bobo nem nada, né? Um comerciante próspero, Gamaliel começou a falar para ele, ó, a tua pergunta, Ezequias, é natural, pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático. Trata-se de um moço cheio de talento, credor de belas promessas e, ao demais, muito instruído. Os menos avisados poderão chegar ao extremo de presumirem, na sua atitude, o desejo de fugir das consequências de algum crime, mas não é isso que está acontecendo. Para ser mais franco, devo dizer que meu antigo discípulo quer consagrar-se mais tarde, à difusão da palavra de Deus. Gente, olha que bacana, né? Vou comentar sobre isso aqui, deixa eu terminar de ler. Achas então que Saulo se elegesse a carreira da mocidade triunfante da nossa época, preferiria Palmira a Jerusalém? A situação, portanto, não é apenas de necessidade pecuniária, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo, antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. Engraçado como ele foi inteligente e delicado ao mesmo tempo, né? Ele não mentiu, né? Porque Saulo queria se dedicar à difusão da palavra de Deus. Não como eles conheciam até então, né? Mas da palavra de Deus agora à luz da boa nova trazida por Jesus, que não deixaria de ser a palavra de Deus, né? Mas agora sobre um novo aspecto. Então, Gamaliel não mentiu para o irmão, né? Mas também, se ele falasse, talvez, que fossem as boas novas trazidas pelo Nazareno, assim como eles chamavam Jesus, né? Talvez Ezequias também pudesse achar que ele estaria trazendo problema para os seus negócios. Mas aí ele se rendeu, né? Bom, se é assim, Ezequiel já replicou achava o que o outro. irmão está ficando doido, não era? Por causa É, que. Imagina trazer mais um doido para. mais um problema. Mas o problema é. Bom, se é assim, tá bom, replicou o outro vencido. E após meditar alguns momentos, o negociante voltou a dizer. E ele pensou ali, onde que eu posso alocar esse cidadão? Aí, nesse momento, ele pensou e lembrou. Bom, na região que conhecemos por o oásis de Dan, daqui distante mais de 50 milhas, precisamente instalei há cerca de um mês um jovem casal de tecelões que chegou na última leva de refugiados. Aqui tem uma informação importante, né? O local exato que Saulo foi, porque essa informação não é do conhecimento geral.
que ele foi para o oásis de Dan, né, André? Não existe essa informação. Se vocês jogarem no Google, existe, né? Eles sabem, no entendimento comum, que eu diga nos estudiosos dos textos bíblicos, né? E nos estudiosos da religião, eles sabem que Saulo foi para o deserto, né? Porque isso há informação no próprio texto de Atos dos Apóstolos. Mas qual deserto seria esse? Em qual região? Ninguém sabe. Fala, André. Não, não tá em Atos, acho que tá numa alguma carta de Paulo que ele cita que ficou 3 anos no Isso. deserto da Arábia e tal. Eu vou pesquisar qual carta que é que eu esqueci, mas acho que não é em Atos. Atos meio que Paulo se converte, mas depois meio que dá uma sumida, mas não fala muito desses três É anos. verdade. Inclusive, no momento seguinte de Atos, eu até tinha falado isso, depois eu vou trazer quando a gente entrar nesse momento. Esse trecho fica praticamente apagado. Deixa eu pegar aqui. Até se tem uma ideia errada. Deixa eu pegar aqui, estou pegando aqui Atos. Vê se você consegue achar aí enquanto eu estou vendo aqui. Ó, no capítulo 19. Perseguição e pregação na Samaria, conversão de Saulo, aqui, ó. Nesse capítulo 9 aqui, que tem como título, na maioria das traduções, a conversão de Saulo, é, no ah, capítulo 9, vamos lá, cura e ressurreição. Aí que esse daqui, eu tô com a Bíblia do Peregrino, e ela tem uma colocação diferente. Aqui Ananias, Saulo em Sa- Jerusalém. Ao Esse trecho chegar em Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas eles. Ah, tá, aqui, ó. Ah, imediatamente caíram de seus olhos. Ah, tá, ó. Aqui no versículo 18 do capítulo 9, começa assim: quando Ananias cura Saulo, né? Imediatamente caíram de seus olhos como que escamas e recuperou a visão. Levantou-se, batizou-se, comeu, recuperou as forças e ficou alguns dias com os discípulos em Damasco. Quando a gente lê esse trecho aqui, em seguida vem assim, ó: logo se pôs a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os ouvintes comentavam assombrados. Esse versículo seguinte já é quando Saulo retorna, né, André? Parece que é uma coisa seguida da outra, pela forma como foi colocada aqui. Pô, é que eu não lembro desse trecho. Ou ele tá se referindo àquela pregação que ele fez em Damasco, não? É a primeira pregação que ele faz quando ele retorna, que aí depois eles forjam para prender ele e ele é retirado da cidade. É, Passados uns dias, os judeus decidiram eliminá-lo, mas Saulo ficou sabendo do seu plano e, visto que vigiavam as portas da cidade dia e noite para eliminá-lo, certa Ah, noite os discípulos os desceram num sexto muro abaixo. Vou explicar de novo para vocês entenderem. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, que é a conversão de Paulo, esse versículo 18 aqui, na sequência dele, né, do 19, ó, do 19 para o 20, parece que foi no mesmo momento. Parece que o 19 ele comeu, se recuperou, ficou uns dias com os discípulos em Damasco. Esse é o 19, tá? O 20, que é o em seguida, fala assim: logo se pôs a proclamar nas sinagogas. Só que esse 20 aqui é é, quando ele retorna do deserto. Então, entre o 19 e o 20, tem toda essa história aqui que a gente está vendo.
E Você que está se, foi suprimida você tá aqui. certíssima, a Elaine, porque olha só, quem preparou o cesto? Quem desceu? Não já foi os apóstolos? Então, foi muito depois. Ele já tinha a carta, ele já estava com Pedro, com os apóstolos, que E eu ó, acho que quem ajudou a descer foi até Madalena, certo? muita, não, Quem foi a muita, mulher que ajudou a descer? Ah, mas foi foi, tá certo, tá certo. mais à frente a gente vai ver, porque isso está aqui no Sim, 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 livro. sim. A gente vai ver no livro. Mas eu só queria pontuar isso aqui, que o André fez essa correção, e Ah, aí eu me lembrei dessa curiosidade aqui que está em Atos dos Apóstolos. Então, do versículo 19 ao versículo 20, tudo isso que a gente está lendo, desde aqui no livro de Paulo e Estevão, desde aquele momento que Saulo comeu com os cristãos lá na igreja simples de Damasco, que era na casa daquela mulher que alugava a sala. Fala, André. uma outra hipótese, vê se você concorda. Hum. Se até o versículo 22 é o que eu estava vendo agora, e o 23 que é essa quebra. Porque no 23 fala, e tendo passado muitos dias, aí tipo assim, é como se esse tendo passado muitos dias foram esses 3 anos. O que que você verdade. acha? Peraí que eu já fechei. É, Atos 9, 23. Fala verdade. para mim de novo. Que o A- 23. porque Ah, ele fala que pregava, né? Aí a gente pode entender que fosse essa pregação ali na próprio Damasco, enfim, né? E eles estavam, quando eu falo de eles estavam atônitos, enfim, por causa que ele foi. Você te lembra como aconteceu as consequências dessa sim, tá. pregação? Mas Saulo ia ganhando força e confundia os judeus que habitavam em Damasco, Então, afirmando que Jesus é o Messias. aí eu Passados vi. muitos dias. Ah, sim, você acha que é na passagem de 22 para É, 23? Pode porque em ser, 22 ele está em Damasco ainda. Aí pode no ser 23, também. ou no 23 eu acho que é essa. Quando falar, e tendo passado muitos dias, então esses muitos dias, aí aqui tem os Pode 3 anos, ser. né? Aham, Aí com pode relação a ser. essa questão, tá. É informado desse tempo aí na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 17, que Paulo vai falar, nem tornei a Jerusalém, né? Ele fala que Jesus se manifestou para ele, né? Enfim, né? Pela sua graça, enfim. Ele falou, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Quer dizer, aí que o pessoal sabe que ele ficou 3 anos no deserto, né? Da Arábia, aqui é uma região mais ampla, né? A gente não sabe que aqui no Paulo Estevão dá uma definição um pouco mais ampla, né? E a gente sabe que quem estava nesse deserto era aquele príncipe, que era, enfim, toda essa trama, né? Então tá em Gálatas 1:17, 1:17 e 18. Então, essa questão, né? Porque assim, aqui na tradução, aí a gente teria que fazer aquele miudinho, né? De ver as palavras, aí, enfim. Como que tá no seu? Porque aqui no 22 diz que ele ia Ah, ganhando força e no confundia os 22, judeus. 22 do Atos, tá falando? 22 de Atos dos Apóstolos. Ah, tá, Saulo perdão. ia ganhando força e confundia os judeus que habitavam em Damasco, afirmando que Jesus é o Messias. Aqui dá a intenção, porque ele volta para Damasco, assim como ele próprio falou na carta. Ele volta para Damasco depois, né? E naquele momento que ele estava com o Ananias, curou ele, no primeiro momento que ele está em Damasco, que Ananias curou ele só foi uma vez na sinagoga. E como está no 22, dá a entender que ele foi mais de uma vez, nesse momento aqui, que já é outro momento, ele foi mais de uma vez nas sinagogas de Damasco. Não, então, Enfim, eu não tenho resposta final, então eu só tenho essa suposição, é uma hipótese, né? Então pode ser isso que você falou, pode ser. É difícil saber, né? sim, é difícil saber, mas Ricardo, já vou te dar a palavra, meu amor, só um minutinho. Mas o que é interessante, eu acho, e aí eu acho que você vai concordar nesse ponto, o que é interessante é a gente ver quanta informação
que o livro traz para a gente, né? Que Emmanuel traz para a gente, porque seja do versículo 19 para o 20, seja na passagem do 23, do 22 para o 23, né? Seja num ou seja no outro, há uma lacuna aqui gigantesca na história de Saulo, né? E que o livro traz para a gente de uma forma maravilhosa, né, André? Agora, fala, Ricardo, pode falar. Desculpa atrapalhar aí o raciocínio. Eu tenho Imagina. um artigo, eu vou tentar digitalizar e botar no grupo. É da revista Reformador, de agosto de 2024. Não sei nem por que que eu achei. E o título é Áquila e Prisca, Ah, que exemplo legal. de casal cristão. E nesse artigo, ele é 5 folhas, olha que interessante, 5 folhas. E a sexta folha da revista é só referência. Então, olha a quantidade de referência. E aí vem falando desse casal o tempo todo. Quantas vezes eles se encontraram, quantas não se encontraram, quantas são as vezes que não tem no Atos e que tem. Então ele conta, eu vou tentar digitalizar, vou pegar aqui um exemplo. Por volta de 56, Paulo saiu de Éfeso. Aí ele bota assim, isso está escrito em Romanos 16:5. Como havia feito, eles abriram uma igreja. Coríntios 1, 16, 19. Aí ele vem, faz outra descrição e bota Atos 19, 21 a 41. Então é uma história do casal, todas as vezes que eles se encontraram, e ele bota aqui que ele fala que eles foram de grande importância no processo de conversão ao Paulo de Tarso, Que se bacana, apresentam como Ricardo. grandes. Então é muito bacana esse artigo. Acho que a gente consegue tirar uma ideia disso. Eu não li o artigo todo e não decorei, mas agora veio na minha cabeça, eu digo, rapaz, eu vi alguma coisa. Eu vou tentar Muito, digitalizar e vou botar no grupo. É uma super história do casal, até quando eles têm uma igreja em Roma, ele fala aqui, daí a casa deles era uma igreja em Roma, era uma cidade, ou seja, eu acho que a gente chega. É nessa hora que eu botei no chat que o André perguntou. Vou ver qual é a carta. Já tinha escrito aqui, na carta de muito. Gálatas. Ah, Ou os seja, Gálatas. Muito tem, legal, tem. Ricardo. Eu vou tentar digitalizar e botar no grupo, que eu acho que a gente pelo menos se acha aqui nesse Ah, artigo. legal, legal. Bota lá sim, muito interessante, viu? A gente fazer essa leitura, porque realmente a gente vai ver que Áquila e Priscila, né, o Prisca, foram muito importantes de fato nesse momento de Saulo no deserto, né? Foi outra providência divina nessa grande teia, né? Abençoada que a espiritualidade sobre a inteligência maravilhosa de Deus faz nas nossas vidas. Priscila e Áquila, com certeza, eles vão despertar ali no coração de Saulo muitos sentimentos, muitos. E vão mostrar para ele, né? Vão dar esse exemplo de fato, de fé, de resignação, de perdão, de acolhimento, de amor mútuo entre o casal, né? Um casal que mostra que um auxilia o outro numa jornada difícil, com compreensão, com companheirismo, vão ensinar a Saulo, né, muitos sentimentos nobres em relação a Deus, a fé. Muito bacana, muito legal. Bota lá, Ricardo, que a gente vai estudar. Fala, André. Falar o quê? Não sei o que é falar. Você faz uma cara que eu acho que você está querendo Não, falar, não quer não? é que eu acho que você já tá começando a ler pensamento, aí você fica tentando descobrir, mas se o Ricardo quiser, ele coloca aqui no chat o mês e o ano, porque o reformador tem o acervo digital, aí eu consigo lá exportar. Ou se quiser, pode escanear, não tem problema, mas se quiser só colocar o mês e o ano, que eu consigo tentar achar lá no acervo. Muito bom. Mas é, Bom, mas é o então, que, assim, fala, mas é André, o que o fala. Ricardo falou mesmo. Prefiro colocar, vou botar aí Tá, agora mesmo, o mês e o ano, já já. tá. Mas é o que o Ricardo falou. Essas informações estão meio que espaçadas, não estão só em Atos, tem muitas informações o próprio Paulo revelando nas cartas, né? Lucas fala um ponto, né? Então,
não tem essa facilidade, essas minúcias que tem no Paulo Estevão, né? Então Não é tem. Mas complicadíssimo. essa informação do Oásis de Dan, eu acho, posso até afirmar, não tem nem nas cartas, nem em Atos, né? Só aqui que Emmanuel informa para a gente exatamente em qual local Saulo ficou, né? Nesse Oásis de Dan. Bom, daqui distante mais de 50 milhas, né, que a gente já leu. Trata-se de Áquila, cuja mulher de nome Prisca foi serva de minha esposa quando menina e órfã desamparada. Esses bons operários são atualmente os únicos habitantes do oásis. Saulo poderá fazer-lhes companhia. Ali há tendas próprias, casa confortável e teares indispensáveis ao serviço. Como que as coisas se juntam, né? Esse casal necessário nessa trajetória de Saulo por tudo isso que a gente vai ver, né? É um encontro muito bonito deles pela história. Eu não vou antecipar aqui, para quem não leu, para quem não conhece, para quem não lembra, o que que traz esse casal, né, para Saulo. Mas esse casal com uma história belíssima de vida, no deserto para onde Saulo precisaria ir, ia ter vontade de ir, praticando, né, ali o tear, que é o que Saulo sabia. Então, assim, é uma conjunção perfeita de tudo que Saulo precisava nesse momento, e a gente sabe que isso não é à toa. E aí, eu vou falar, faltam 7 minutinhos, aí eu vou falar sobre o que eu havia. A Ana começou a falar sobre essa situação atual, né? Não só na política lá dos Estados Unidos, mas como na política do mundo como um todo, né? Que a gente tá presenciando, seja qual for o seu pensamento político, não há como ter uma sensação de de grande instabilidade, de grande segurança, né, de grande tudo que está acontecendo. Porém, a gente precisa exercitar a confiança, a fé e a esperança em nossos corações. Eu vou participar desse encontro, né? E aí, no sábado, foi a live de lançamento só para o grupo das pessoas que se inscreveram para participar. E quem acompanha os estudos do Haroldo conhece a Eleonora, né? Eleonora junto com... Oh, meu Deus, qual é o nome do esposo da Sheila, que desencarnou? Com o Júlio, né? A Eleonora junto com o Júlio, elas acompanham o estudo do Haroldo. E a Eleonora que conduziu essa live que foi fechada, né, para quem se inscreveu, ela falou assim, olha, e é uma coisa que eu acredito muito, né? Olha, Deus trabalha, né, em silêncio, mas trabalha o tempo inteiro. Jesus ainda está na condução do nosso leme, né, do nosso planeta. E a gente percebe isso quando a gente tem olhos de ver em pequenas, mas consideráveis situações. Uma delas foi, aí ela falou, né, sobre a intuição, sobre esse tema da esperança. E aí ela falou, e quando a gente percebeu essa intuição, a gente percebeu que isso tem sido intuído também em outras religiões. Se pensar, se trabalhar sobre a esperança. E eu acredito, não poderia deixar de acreditar, né, nisso perfeitamente, de que a inspiração, ela vem de Deus, né, para nós como um todo, seja espírita, seja católico, seja o que for, né? Seja judeu, seja o que for. A inspiração é porque o trabalho é num planeta, né, como um todo. E o planeta está começando a passar por um momento de muita turbulência, necessário, tá tudo certo, né? Embora tudo se pareça muito confuso, embora a gente às vezes sinta medo, se sinta perdido, tá tudo dentro de uma programação. O mal tem que vir, o mal tem que acontecer. A gente é que não pode perder a nossa esperança. E aí, na minha caminhada de segunda-feira aqui, né? Eu estou em São José. Na minha caminhada de segunda-feira, eu
eu pensando, né, em tudo e tal, de repente eu olho para o lado, do outro lado da rua aqui, tem uma diocese da Igreja Católica de São José dos Campos, né, com um outdoor gigantesco da diocese, escrito assim. Eu até peguei para conversar com o Marcos, que eu achei tão legal que eu falei com ele, né? E a gente jantando, depois eu falei para ele. Vou pegar aqui, ó, para falar certinho para vocês. Ó, Diocese de São José dos Campos. Ah, um outdoor bem grande, escrito assim, ó. Vai abrir. Ai, na hora que a gente precisa, o troço está dificultando. Abre. Ó, tá escrito assim, ó. Ano Novo 2025. Peraí. Abre parênteses. Aqui no outdoor estava escrito assim: Jubileu do ano de 2025, Diocese São José dos Campos. E bem grande, entre aspas, estava escrito assim: ó, a esperança não decepciona. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, né? A esperança não decepciona. E aqui, quando eu fui buscar aqui no Instagram da Diocese, tem uma fala de Francisco, do Papa Francisco, que está assim, ó. Francisco aos jornalistas. Desarmar, entre aspas, a comunicação através da esperança. É uma fala dele, né? Falando que os jornalistas, quando divulgarem as suas notícias, precisam desarmar os seus contextos para colocar no coração das pessoas a esperança e não o medo, né? Então, a palavra de ordem, como a Ana falou, né? A gente precisa trazer para o nosso coração, nesse momento difícil que a gente está passando, a esperança. E tem um livro, que é o livro que vai conduzir o estudo desse encontro que eu vou fazer, que é o livro da esperança, psicografia de Chico, ditado por Emmanuel. E a proposta do encontro é que de sábado até o dia do encontro são 90 dias. O livro tem 90 capítulos e todos eles voltados para esse título, para essa ideia da esperança. Então, se vocês quiserem, se vocês puderem, se vocês precisarem, eu preciso demais, né? Peguem esse livro, peguem uma página e vão lendo, tá? E vamos fortalecer essa ideia de esperança nos nossos corações. Porque nessa turbulência que a gente vive, eu sei que às vezes a dúvida vem, o medo vem, a desesperança vem, né? Mas a gente precisa fortalecer a esperança em nossos corações, porque Jesus ainda está no leme, na condução, tá bom? Desse grande navio que é o nosso planeta Terra. É isso, Isso. queridos. Deixa eles No compartilhar, que meu era para ter falado coração, isso tudo olhando. no meu coração não vem o medo, sabe? Não vem essa turbulência, mas vem a raiva mesmo, sabe? A raiva de ver Mais tudo limpo. isso. Tenta limpar, Ana. Tenta limpar. Tenta limpar, porque É. faz tudo, faz parte. Tudo faz parte. Alô, oi, Luluzinha, minha amiguinha querida. Quer falar alguma coisa, amor? Peraí. Quanto tempo que Tudo eu não te bem? vejo aqui no nosso estudo? Pois é, eu não estava conseguindo. Não consigo. Mas estou aqui, ó, quietinha, vi tudo. Foi ótimo. Que bom que você veio. Elane e o Feliz. André tá aí, eu não estou vendo, Vou estou vendo procurar um Tá, aqui. ele livro. tá aí. Qual é o nome do livro? Eu ia Livro pedir da isso agora. Esperança. Pede para o Nome André mesmo? colocar o PDF no grupo, por Vou favor. colocar. Coloca Obrigada. aí, Miguel André, da Bíblia do Caminho, o link da Bíblia do Caminho. O livro do PDF que você falou, da Esperança da Emmanuel também, por favor. O André vai colocar. Ok, obrigada. Fala, Paola. Eu preciso. Pode falar, quem ia falar? Você, Não, a Paula, é Ana, você mesmo. a Ana só falou que precisa. Preciso desse livro. Eu tenho visto isso no meu dia a dia da vida, quando eu estou na circulação com as pessoas.
Às vezes eu vou no mercado, escuto alguma coisa de alguma pessoa, mas nas últimas semanas, principalmente, e eu venho pedindo algumas coisas, realidade para a minha vida, para o meu caminho. E ontem eu tive algumas respostas que veio na minha cabeça assim, quando você não acreditar também em você, a coisa não dá certo. Começa a ter esperança. Por isso que eu estou fazendo esse complemento, porque às vezes a gente precisa ter esperança que vai dar certo, que vai acontecer, mas vai acontecer porque a gente está falando isso. Porque a gente está acreditando na gente, na nossa força de plantio, de amor. Tem umas situações que do nada eu escuto no meu. E a última foi semana passada, que eu tenho um mercado aqui perto onde eu moro, e eu chego lá e falo bom dia, boa tarde, porque eu só eu fui brincar com um menino que estava organizando as frutas, aí ele falou assim: Ah, chegou a luz, olha que coisa linda. Eu não faço nada demais, eu só dou bom dia para uma pessoa que está ali. Só que vibra isso, a gente está fazendo a diferença. Então vamos ter esperança, vamos ler o livro, vamos fomentar isso dentro da gente. A gente precisa vibrar esperança e amor, crença, porque senão não muda. Queria complementar porque isso é muito forte. A gente fica esperando que o mundo mude, que o governo mude. E aí, como é que a gente vai fazer a diferença? Sabe? Isso aí. Que que o povo não seja corrupto, que o povo não seja mentiroso. Quando é que a gente faz a diferença? É isso. Só queria complementar isso como eu que estou vivendo, né? Uma esperança de uma coisa que vai acontecer se Deus quiser, porque está tudo dando certo. Mas quando é que a gente vai mudar o nosso olhar? Ano passado, fazendo um trabalho da faculdade, eu falei com um amigo meu, ele falou, eu falei, mas que coisa triste. Tem muita coisa ruim acontecendo aqui. O mal faz barulho, o bem não. Então vamos ser Ex- nós, vibrando Exatamente. esperança, vibrando amor, sem fazer barulho. Eu preciso mudar o meu olhar. É isso. Isso aí, Saudade de Paola, você. muito bem. Vamos então encerrar, amores. Eu estou com câmera fechada e com tudo fechado, porque eu estou usando a internet falando muito, tá? Mas eu Tá estou aqui ótimo. escutando Mas abriu, ó, abriu e foi certeira. aprendizado. Obrigada, querida. Amores, vamos encerrar então? Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Quer fazer, André? Faz um ano que você não faz prece, André. Semana passada, Você fez semana passada, tem certeza? no encerramento. Mas se quiser, eu Então faço. você faz, Ana, por favor, que ele tá com saldo Faço sim, positivo. faço sim. Então vamos. É normal, sabe? A gente aprendeu em outros grupos que a prece final é aqueles que não abriram o microfone, que não falaram. Fica aí a dica. Vamos adotar, vamos adotar. Então, mas vamos orar, porque oração é o nosso remédio, é a nossa cura. Então, nesse momento que estamos aqui reunidos, para agradecer ao nosso Pai, agradecer a Emmanuel através do Chico Xavier, que trouxe para nós uma obra tão divina, um estudo tão lindo, de tanto aprendizado. Obrigada, Manuel. Obrigada, irmão Chico, por tanta delicadeza, por nos trazer tantas instruções. Te rogamos, te rogamos a ti, ó mentores de luz, a Emmanuel, ao Chico Xavier, com a permissão de Deus e de Jesus, para que acalme nossos corações, para que nos dê força, para que nós possamos olhar com outros olhares a esses irmãos. Como a nossa querida irmã Elaine falou, tá tudo bem, faz parte. É necessário que isso aconteça para que nós possamos acordar. Nós te rogamos, ó Pai,
que nos dê olhos para que nós possamos ver, que nos dê, Pai, muito amor para que nós possamos expandir esse amor entre esses irmãos que tanto necessitam, Pai. Tanto necessitam esses presidentes, os irmãos afetados, Pai. Nós te rogamos, Pai, por todos eles. Te rogamos, Pai, por nós, para que nós possamos continuarmos sempre juntos, Pai, com muita força, com muito amor, Pai, para sustentar, para segurar, Pai, a mão desses irmãos. E te agradecendo, Pai, por nós sermos, Pai, por nos fazermos, Pai, esse teu instrumento, Pai, que nós possamos ter força para que possamos sempre estar, Pai, em condições, Pai, de sermos o teu instrumento, a tua ferramenta. Obrigada, Pai. Obrigada por esse estudo, Pai. Obrigado, Pai, por cada um dos nossos irmãos aqui presente, te rogando, Pai, por todos os irmãos que por razões não puderam comparecer, que esse amor, que esse equilíbrio, que essa paz, Pai, chegue a todos eles, Pai, desse grupo. Uma boa noite a todos nós, Pai, que esse estudo possa continuar, Pai, durante o desdobramento. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Te pedimos permissão para encerrar mais um estudo e contando com a presença de todos na próxima terça-feira. Obrigada. Que assim seja. Que assim Obrigada, seja. querida. Boa noite. Obrigada, amores. Boa noite, Catinha. Até semana que vem. Vamos lá, Kátia. Vamos lá para as dores da alma agora?